que veio também correndo aí, houve até um atraso no voo dele, mas que bom que o Renê chegou. E Renê vai falar para a gente de a tecnologia lá na frente, tendência, o que a gente pode esperar nesse futuro que está chegando aí, dando rasteira em tanta gente. Não, pode isso, usa o microfone de volta. Tudo certinho. Já ainda não, então pode ir conectando enquanto eu vou conversando com o povo aqui. Então, lembrando, nós temos um microfone ali no final para fazer algumas perguntas. Né? O tempo está corrido. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma luz aí te atrapalhando. Ai, tem gente reclamando da sua luz, cinegrafista. O problema é que vídeo sem luz não existe. Como é que você vai fazer? Ah, só na hora das perguntas, porque aí você ilumina quem está ali, beleza. Então, resolveu o problema aí. Agora vocês não têm noção, em televisão, gente, a gente tem essas lâmpadas aqui muito mais perto do olho da gente. E a gente tem que fingir que está vendo tudo lá. Ainda bem que não tem plateia, porque a gente não enxerga nada. Porque a luz cega os olhos da gente. Com vocês, então, Renê de Paula, seja muito bem-vindo, viu? Gente, muito legal estar aqui. Antes de mais nada, antes que vocês procurem no Google, se vocês procurarem por Renê de Paula, se tiver alguém pelado, não fui eu. É verdade, é que eu tenho um homônimo, a situação é super embaraçosa. Eu tenho um homônimo de São Paulo, mesma faixa etária, mas ele fotografa moças desinibidas, assim, à vontade. Ele é fotógrafo profissional. Então, vocês procurarem agora por Renê de Paula, vocês vão ter Renê mocinhas, Renê mocinhas. Esquece as mocinhas, eu sou só o cara sem as mocinhas. Renê, fala mais perto um pouquinho da sua boca. Claro, tranquilo. Então, até comentar uma coisa com vocês, tá hoje aqui, tem duas coisas extremamente muito especiais para mim. Primeiro, que eu tive recentemente aqui em BH em dois eventos, que foi o Encontro Local Web e o Interminas. Tá? E eu gostei muito do que eu vi, eu gostei muito das conversas que eu tive. Então essa é a primeira coisa legal. Então eu acho que dá para a gente ter uma conversa aqui um pouco diferente. Aquele ali é o meu Twitter, tá? Aliás, eu não trouxe PPT nenhum, viu? Não tem PPT, não tem PowerPoint, não tem nada, tem gogó. Né? E a outra coisa interessante de eu estar aqui é o seguinte, eu estou mudando de emprego. E eu tenho que hoje, mudando de emprego, fazer questionamentos que eu quero compartilhar com vocês. Tá bom? Eu acho que vale a pena, por conta da minha função, até pouco tempo atrás, eu estava numa função que eu rodei o mercado interativo inteiro. Eu conversei com as principais agências, eu conversei com os principais clientes. Eu trabalhava na Microsoft justamente na área de inovação. Então eu rodei esse país conversando e mapeando como é que é o cenário digital da gente aqui. E agora que eu estou saindo, eu falo o que tem de legal para fazer em digital. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Tá? Até por uma razão interessante, que é a seguinte. Quando eu estava na faculdade, quando eu fiz faculdade não tinha internet, certo? Então eu fiz rádio e TV, eu sou formado em TV. E aí tinha um professor lá da gente que era um gringo, e o gringo, cada vez que ele vinha dos Estados Unidos, ele mostrava umas coisas maravilhosas, né? Umas coisas de gringo e tal. E eles falavam, olha, vocês não vão se formar como profissionais de TV, vocês vão trabalhar em mídias interativas digitais. Isso em 91. Eu dei risada, achei que o gringo era meio maluco. Eu falei, imagina, eu entrei na faculdade de TV, eu quero fazer TV. Tá? Moral da história, eu estou há 15 anos trabalhando em mídias interativas digitais. Por que eu estou contando isso? Vocês têm ideia do que vocês vão estar fazendo daqui a 10 anos? É isso que vocês estão fazendo agora? Talvez a transformação seja tão radical quanto foi para mim, né? Que fui treinado para trabalhar com aquilo e agora tive que aprender a mexer com essas máquinas aqui. Então vale a pena a gente trazer alguns questionamentos, tá? E antes de mais nada, até ouvindo um pouco a palestra do Gui ali, sabe que geração que eu sou? Nós somos da mesma geração, na verdade. Nós somos da geração BR. A gente é Brasil. Eu não sei o que é geração X, eu não sei o que é geração Y. Eu nasci no meio de uma ditadura. Nos Estados Unidos não tinha ditadura. Então eu não posso ser da mesma geração que alguém que nasceu na Guerra do Vietnã. Então a gente às vezes fica tão fissurado com essas tendências globais que a gente esquece a realidade brasileira. Vocês são brasileiros. A gente viu um monte de coisa de mobilidade. Vocês têm ideia de qual é a porcentagem de telefones pré-pagos nesse país? 85%, 90%? Dá para falar em smartphone? iPad vende no Brasil? Ainda não. Então a gente às vezes fica tão fascinado com o que acontece lá fora que a gente perde oportunidades maravilhosas de usar o que a gente tem. E eu tenho uns exemplos legais aqui para mostrar de gente que está pensando local, de gente que está usando a criatividade brasileira e o nosso contexto para fazer coisas que funcionam aqui. E até vou contar uma história, eu gosto dessa anedota.
eu assino o Estadão, que é um jornal em São Paulo. Tem uma tirinha, tinha uma tirinha de história em quadrinhos que era Agar o Terrível. O Agar era um viking. Vocês lembram o que era o viking? Os caras lá na Noruega desciam e iam saqueando todo mundo, né? Saqueava, sei lá, Veneza, Roma, saqueando. Eles faziam isso. Aí o Agar voltou de Roma, que é uma capital maravilhosa. Ele chega para a mulher dele, que era a Helga, e fala: Helga, eu trouxe para você um presente maravilhoso de Roma. Ela fala: jura, meu amor, o que você trouxe? Ele tem aquele sacão assim, ele tira uma torneira dourada desse tamanho. Ele fala: meu bem, o que é isso? Eu nunca vi. Ele fala: ah, então prepare-se. Aí ele gira assim, faz cri, cri, cri. O que saiu dali? Nada. Ele olha e fala: pô, que engraçado, em Roma saía água, né? Então, eu estou contando essa anedota porque muita coisa que a gente vê, funciona lá fora. A hora que você traz para cá não é tão fácil assim. Alguém aqui, quem aqui é agência? Quem aqui é cliente? Só para ter uma noção. Quem aqui é desenvolvedor? Legal, já dá para ter uma noção boa. Isso eu gosto da audiência daqui em Minas, porque mistura todo mundo, mistura cliente, agência, empreendedor, mistura todo mundo. Tá? E uma coisa extremamente interessante, quem aqui usa Twitter? Então vamos todos fazer uma oração para o Twitter não fechar amanhã. Tá? Vamos fazer uma oração aqui, porque o que acontece? Quem sustenta aquilo? Aquele negócio só perde dinheiro, mas na verdade o Twitter continua existindo e é maravilhoso. Eu sou um twitteiro compulsivo. Só existe porque existe um lugar nos Estados Unidos chamado Califórnia que banca um projeto deficitário por 3 anos. Se vocês aqui no Brasil fossem fazer um serviço que nem o Twitter, não é difícil, é fácil, programação simples, tá? Vocês iam conseguir que alguém sustentasse vocês perdendo dinheiro por 3 anos? YouTube, todo mundo usa o YouTube, certo? Quem já mexeu com vídeo aqui no Brasil? Você sabe o custo de infraestrutura, você sabe o custo de banca, você sabe o custo de máquina. Então muitas coisas que a gente vê, você fala: pô, a internet é legal pra caramba. Não, é a Califórnia que é legal pra caramba. Se você for tentar fazer em qualquer lugar fora da Califórnia, você está frito. Quem aqui já não entrou em roubada? Quem aqui já não entrou em algum tipo de projeto que a hora que o cara faz a conta, o cara suspende? Vocês conseguem vender um projeto aqui pela grana que os caras vendem lá fora? Não. Então é isso que eu estou querendo chamar um pouco a atenção da gente. Eu sei que brilha muito o olho da gente ver o que está acontecendo lá fora, mas eu acho que tem uma responsabilidade nossa aqui. Quer ver uma coisa interessante? Sabe o que vocês têm a mais que sueco ou que finlandês? Sabe o que vocês têm bem mais? Realmente é um tesouro nacional. Sabe o que vocês têm a mais? Problema. A gente tem um monte de problema, por exemplo, uma porrada. Agora, se você vai para a Suécia, sabe qual é o problema? Nenhum. É assim, aonde beber vodka e onde fazer sexo. Aí, tirando isso, não tem muito a pensar em termos de problema. Aqui a gente tem um monte de problemas para resolver. E aí vocês são empreendedores, né? Observe o que tem de problema em volta de vocês. Isso é só uma introdução, tá? Vocês têm ideia de quanta gente, a gente fala de internet, puxa que legal, manda lá, galera lá. Vocês têm ideia de quanta gente acessa a internet no Brasil, de lan house? Esse número agora com a melhora econômica melhorou um pouquinho, mas até algum tempo atrás, 50% das pessoas acessavam o lan house. Você começa a perceber que algumas coisas já não funcionam direito. Por exemplo, em grande parte dos lares, você tem um computador só para todo mundo. Como é que você faz? Quem aqui tem um computador só em casa? Um monte de gente. Está vendo? É complicado. Quer ver um cenário interessantíssimo? Quando eu falo de, vamos pensar Brasil, gente, vamos olhar em volta. A gente não está morando na Califórnia. Um exemplo interessante. Fizeram um estudo lá, pega assim, geração classe C vendendo AD. Garotada, chega sabadão. Como é que o cara combina a balada? Ele vai pegar o smartphone dele e vai fazer um video chat? Não, o cara pega o celular, pré-pago, manda SMS para os amigos e combina. A gente se encontra no Messenger às 4 horas da tarde. Aí cada um no seu bairro, do longe, né? Você sabe como é que toda a cidade se divide em centros, zona sul, zona norte, zona leste, zona oeste e zona longe, né? Aí o pessoal da zona longe, todos vão para suas respectivas lan houses, se conectam no Messenger, que é baratinho, combinam, aí eles vão para a balada. Quando chega na balada, o celular do cara é pré-pago, mas tem como é MP9, MP10 e tal, tem aquelas câmeras de 5, 6, 10 metros, tudo xing-ling, mas não faz mal. Aí o cara tira a foto da balada e tal. O que ele faz com isso? Ele manda no Twitter por ali. Imagina quanto custa a conexão de dados no Brasil? Esquece. O cara volta no dia seguinte para a lan house, espeta o celular ali e sobe as fotos para o Orkut.
É assim que funciona. Vocês tinham pensado nisso? Você acha que o cara do Orkut pensou nisso? Você acha que o cara do celular pensou nisso? Não, é observação. Esse é o país em que vocês vivem. Quanta oportunidade que tem por aí. A gente fica pensando em iPhone, iPad, a isso, a aquilo. Mas, gente, observe. Classe C está comprando um computador pra caramba. Eu saí da empresa que eu trabalho, eu comprei esse daqui, ó. Esse daqui é um Acerzinho em 18 vezes de R$50. 18 vezes. É uma puta máquina legal. Então tem uma classe inteira comprando um computador agora, que ela não teve 10 anos para aprender o que era drop-down menu. Ela não teve 10 anos, como todo mundo aqui sabe, né? Sabe entrar num site de banco e sabe navegar, sabe que tem on mouse over. E se você clica, tem um pop-up. Se não sabe, não sabe. Pra vocês terem uma ideia, uma vez eu estava conversando com o pessoal, isso que é legal de trabalhar em empresa grande. O pessoal que faz computador popular. Sabe qual é o maior problema dos caras? Sei lá, o pai de família pega uma graninha ali, separa 50 por mês para comprar um computador. Primeiro computador da vida inteira. Tá? O cara não sabe nem por onde começa. Aí eles perceberam que para ser um diferencial, vamos botar um tutorial de vídeo. Né? Aí no tutorial de vídeo, o apresentador falava, olha, isso é um mouse. Né? Ó, o mouse você clica. E aí no vídeo cortava o cursor andando na tela, para mostrar como é que o cara interage com o computador. Tá? Aí todo mundo assistiu o vídeo, bacana. Vamos testar? Vamos. Aí o cara pegava uma... É real. Agora eu pergunto para vocês, em termos de mercado, em termos de responsabilidade social, em termos de futuro, em termos de política, o que interessa para vocês mais? 25 mil pessoas que compram iPad ou uma classe C gigante que está entrando na era digital agora? Tá? Com quem vocês têm que falar? Então tá bom, então vamos lá, só para começar a conversa. Então, o que mostrou um vídeo bacana da Nokia, esses vídeos da Nokia são legais, a única coisa que como a Nokia vende celular é um suspeito. Mas eu vou testar a atenção de vocês. Quem já viu esse vídeo do basquete? Quem já viu, não conta para ninguém. Não pode contar, senão estraga a brincadeira. Eu vou tentar mostrar para vocês. Eu quero descobrir aqui quem tem atenção aguçada. Vocês não são geração whatever aí? Geração qualquer coisa? Eu quero ver o nível de atenção de vocês. Quem gosta de esporte aqui? Esporte. Tá. Quem não gosta? Ok, isso é só para controle. Eu não entendo nada de esporte. Então eu vou mostrar para vocês, esse teste foi feito com basquete. Por que foi feito com basquete? Porque o basquete é muito rápido. Na futebol fica 1h30, lá não acontece patavina. Mas basquete é rapidinho, tá? Então a jogada aqui é a seguinte: tem dois times de rua, rapaziada, time de branco e time de preto. Vocês vão ter que contar quantos passes de bola o time de branco faz. Só o time de branco. Vocês vão ter que contar. Tá? Vou soltar aqui, não tem áudio, tá? Se vocês quiserem, eu posso cantar uma música. Ó, vamos soltar lá. Começou? Estão vendo o time lá? Vocês conseguem ver? Ó, vai começar. Obrigado. Vamos lá. Pá, 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 pá. E já me perdi. Pá, 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 tarará. Parou. Quantas foram? Quem viu o mico preto? Umas 5 pessoas, cara. Umas 5. Vocês querem ver o mico preto? Observe, volta. Quer ver? 1, 2, 3. É o mesmo vídeo, gente. Não tem truque. Lá. 1, 2. Olha o mico preto. Vocês tinham visto o mico preto ali no meio? O cara brincando de Michael Jackson? E vocês pagaram o mico. Por que eu estou mostrando essa história? Na verdade, eu sempre mostro esse vídeo porque ele mostra o seguinte: quanto mais atento a gente fica, mais distraído a gente fica. E eu acho hoje, eu digo isso com a preocupação de quem está pensando na própria carreira, que está todo mundo preocupado demais com as coisas erradas. Tá? E eu vou dizer por quê. Então, calma lá. Então vamos fazer o seguinte: eu trabalhei um tempo na Microsoft falando sobre inovação, certo? Tem um vídeo que eu mostrava sempre que não tem nada de produto. Não é jabá de nada. Se vocês encontrarem alguma marca ali, vocês me dão uma tijolada depois. É um filme limpinho, neutro e tal, mas acho que é legal vocês verem. Quer ver? Vamos lá, porque aí eu vou mostrar para vocês o que pode ser interessante em termos de oportunidade. Ó, eu com cara de louco, web sensor, isso aqui, ó. Isso daqui é um vídeo mais ou menos como aquele da Nokia, muito parecido até em termos de proposta, que é o seguinte.
Cadê? Está aqui, ó. Esse vídeo é legal. Ó, você está vendo duas crianças interagindo. Isso daqui é como é que vai ser o mundo digital daqui a 10 anos, tá? 2019, 9 anos, vai. As duas crianças estão interagindo em tempo real. Uma está na Índia, uma está nos Estados Unidos. Você vê que a lousa é um objeto interativo. Você tem tradução simultânea em tempo real. Tá vendo? A filha está ali aprendendo. Enquanto isso, a mãe, que devia estar ali dando uma força, está trabalhando e vai ter que pagar terapia para a menina depois. Não faz mal. Observe, vocês vão começar a perceber algumas coisas em termos de interação. Quem trabalha com interatividade aqui, com design, tá? Isso é o que a gente chama de interação natural. É o que você tem hoje no iPhone, é o que você tem no iPad, né? Coisa com toque, você estica e tal, né? Tudo bem. Mas quer ver um detalhe interessante para quem mexe com interação? Vocês estão vendo o cartãozinho de voo? Ele é interativo, mas como a tela é muito pequena, para não colocar o dedo na frente, você coloca pelo verso. Porque senão você cobre a tela e não enxerga nada. São pequenas sacadas de interatividade, eu acho legal. Vou só avançar mais um pouquinho, que eu acho que ele vai ficar melhor, tá? Ó, lembrando um pouco o vídeo do Gui de Deus lá. Guilherme Deus. Olha o escritório do cara. Lá, 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 lá. Tá? Bom, deixa o vídeo correndo. Eu vou perguntar para vocês: que browser que ele está usando? Que sistema operacional que ele está usando? O que ele está usando está na nuvem ou está na máquina dele? Quantas interfaces diferentes tem aí? Né? Imagina, quem já reclama hoje, eu tenho que pensar no IE6, no IE7, no IE8. Imagina o futuro. Né? O que a gente está imaginando é que, à medida que a tecnologia evoluir, a tecnologia vai ficar cada vez mais parte do nosso dia a dia. Tá? Isso tem N desafios aí para todo mundo, mas uma coisa que eu acho que vale a pena, já que vocês estão pensando em negócios aqui, é o seguinte. Vou mostrar um exemplo concreto. Vai? Bom, tem um monte, esse vídeo está na internet, depois eu passo o link para vocês, ele é bem legal. Seguinte, falando em empreendedorismo, há um tempo atrás, ano passado, eu estava num evento e chegaram os garotos para mim, quer dizer, eu acho garoto, né? Vocês vão achar que não é tão garoto assim, também. Para mim é garoto. É a seguinte, vamos colocar esse negócio aqui. René, nós somos empreendedores, nós temos um projeto que a gente queria mostrar para você. Eu falei, porra, cara, que legal. Mostra pra mim e tal. Aí o cara falou que era um projeto de rede social. Eu quase saí correndo, porque eu não aguento mais ser rede social. Porque se rede social, agora vamos fazer um parênteses aqui. Se rede social fosse realmente inovador, fosse revolucionário, pelo tempo que a gente passa o dia inteiro em rede social, isso aqui já era o primeiro mundo. É ou não é? A gente está 15 anos na internet, passa o dia inteiro em rede social e a coisa continua mais ou menos a mesma coisa. Então, é legal, bacana, mas, gente, tem coisa mais importante. Então, peraí. Esse vídeo que vocês estão vendo, só que vocês estão me vendo ali, não só porque eu uso o dedo sempre, para emagrecer um pouquinho, mas por outra razão. Quando eu vi o caso dos caras, que eu vou mostrar para vocês agora, eu fiquei tão animado que eu gravei em vídeo, botei para os gringos verem no mundo inteiro. Tá? Então, o que esses meninos fizeram? Quando eles vieram conversar comigo, eles me mostraram isso daqui, quer ver? Ó. Vai lá, René, fala. Agora ele vai ficar com essa cara de bobo aí. Só falo quando não precisa, né? Vamos fechar esse outro René aqui e vai para outro René aqui, peraí. Aí esse outro René acho que é mais fácil, vem cá. Vai lá, ó. O negócio é o seguinte, os caras, quem conhece o BuyMK? Alguém conhece o BuyMK? É um site, é uma rede social voltada para a moda na internet. As meninas podem entrar nessa rede social, isso é um projeto dos caras, tá? Empreendedores com apoio, empreendedorismo e tal. As meninas entram nessa rede social de quem gosta de moda, elas escolhem as peças de roupa, montam os visuais, que elas chamam de look, e botam para as amigas comentarem, né? Os comentários são sempre super profundos, do tipo, lindo, amei, né? Que é o que a mídia social faz. Super importante. Bom, aí ó, estou montando um look só para demonstrar tal. Aí quando eles mostraram isso, eu falei, cara, como é que vocês ganham dinheiro? Porra, eles tinham um modelo de receita. Como é que você... Cara, eles super bem pensados, modelo de receita baseado em mídia, modelo de mídia baseado em patrocínio, super legal, os caras estavam indo bem. Mas aí eles falaram o seguinte, René, o que você vai fazer na quinta-feira, 10 horas da noite? Ai, meu Deus do céu, tá vendo que essa história? Aí ele falou, não, encontra com a gente na Rua Oscar Freire.
Oscar Freire é uma rua em São Paulo de moda, tá? Ó, a gente estava numa vitrine da loja, eu estava na rua. Eu estava com a câmera, a gente estava na rua, essa é a vitrine da loja, e os caras estavam interagindo com a vitrine, gestos. Eu falei, uau, como é que vocês fizeram isso? Gênio, né? Obrigado, pô, que legal. Ela falou, não, aquilo que você está vendo lá dentro é o que é criado dentro da loja numa tela touch. Eu falei, cara, uau, então quer dizer que o cara dentro da loja, ele monta os looks, isso aparece na vitrine, pô, parece o site de vocês. Eu falei, não parece não, é o site da gente. Eles, quando construíram o projeto deles, eles construíram de uma tal maneira que você consegue, dentro de uma loja, colocar um aplicativo desses para o cara interagir ali, e isso está consumindo tudo na internet, isso está tudo ao vivo. Então, quando ele salva uma coisa ali, olha lá um comentário, ó, amei, falei, não é brincadeira, é amei mesmo. Então tá, então, agora só vou fazer uma pausa aqui, senão não pode falar. A questão é o seguinte, o projeto dos caras já era legal quando era só a internet, porque tinha modelo de receita, tinha mídia social, tinha comunidades, tinha tudo, bem legal, bem bacana. Os caras construíram de uma maneira tal que eles pegam essa experiência e levam o quê? Uma loja física. E cobram, claro, né? Chega para a dona da loja e fala, você quer ter essa experiência na sua loja? Cobramos, porra, legal. Teve o Fashion Week em São Paulo. Eles fizeram chegar no Fashion Week, nós chegamos com um patrocinador do Fashion Week, que acho que foi um shampoo, não lembro qual. Shampoo, vocês querem ter isso no stand de vocês? As meninas ficam brincando com as peças de roupa? Queremos. Legal, trabalhamos. Tá? Até aí eu já achava genial, já tinha mostrado esse vídeo no mundo inteiro. Alguns meses atrás, eles me chamaram de novo. Nenê, o que você vai fazer sexta-feira à noite? Não, encontra com a gente na MTV. Eu falei, hã? Eu falei, bom, vamos lá. E lá fui eu com a minha câmera de novo. Eu vou mostrar para vocês isso daqui, tá vendo? Isso sou eu contando a história, tá? Carolina Ribeiro, certo? Esse é um programa chamado IT da MTV. É um programa voltado para fashion, para moda. Tá? Eu acabei gravando a moça um pouco demais, acho que eu me empolguei. Mas tudo bem, deixa a moça aí. Porque não é sempre, no evento de tecnologia não é tão comum essas coisas. Mas aí, esse é o estúdio, eu estou no estúdio da MTV, eu estou aí com os meninos vão aparecer, logo eles aparecem aí. Mas o mais legal dessa história é o seguinte, que das meninas, eu me empolguei, desculpa, você tem que aguentar um pouco de pagação de pau aí. Tudo bem, não faz mal. Cadê? Estúdio, eu também me empolguei com o estúdio porque eu trabalhava em televisão antes e estava com saudade, mas tudo bem, não, cara. Estúdio, eita, acho que eu vou pular esse negócio. Uma menina, tiozinho, menina, eita, a gente se denuncia nessas horas, né? Mas ó, atrás da tapadeira tinha um computador, um Maczinho, que estava o quê? Rodando aquela aplicação dos caras de moda, tá? Por que estava rodando ali no computadorzinho? Porque dentro, os meninos aí, seu Renato, o Flávio e o Renato, porque dentro do programa, ele vai lá, mostra lá o programa. No sapato deles não, nem o meu. Ó, dentro do programa eles têm um monitor touch, multitoque, tá? E que as meninas, durante o programa, elas estão gravando o programa, ela traz convidadas para falar, olha, eu trouxe aqui a Top Model de Paris e a gente vai construir os looks. E esses looks vão para a internet. E aí quando acaba o programa, ela falou, olha, vamos propor um concurso, durante a semana toda vocês vão criando looks, o mais legal a gente mostra aqui na televisão. Tá? O que é isso daí, gente? Já não é mais só a internet, isso não é um empreendedor de internet web só. O cara criou uma ideia, eu faço parte do BAMK. O BAMK é televisão, é Fashion Week, é loja, saiu da internet. Eles construíram de uma maneira tal que a hora que for para iPad, isso, aquilo, né? Vamos fazer uma pessoal. Qualquer coisa, tablet, dá para ir. Porque eles pensaram uma coisa que é multicanal. Tá? Esses caras estão indo super bem, eu adoro levantar a bola desses meninos, eu admiro, porque os caras, eles veem tecnologia, mas com uma pegada de negócios, tá? Isso é importante para você. E é uma coisa que deve ser no Brasil, tá? Com patrocinadores brasileiros, com mídia brasileira, tecnologia brasileira. É uma ideia que não tem nada parecido lá fora. Tá? Copiaram alguém? Não. Né? Mas o que é mais interessante dessa história aqui, Carolina Ribeiro,
Pois é, acaba nunca essa história. Voltando aqui para a nossa história, é que eu gosto tanto desses meninos que volta e meia, eu tive aqui em Betim recentemente na FIT, eu vou em grandes clientes, né? E aí eu mostrei para os caras, o cara fala, porra, que legal, eu quero. Eu falo, então tá bom, chama a sua agência. O cara fala, não, minha agência não entende disso. Eu falei, não, cara, isso é digital, chama a sua agência interativa. Ele falou, não, cara, minha agência está quadrada, minha agência está engessada, minha agência só pensa em campanha, minha agência só pensa em SEO, minha agência tem uma agência de SEO, uma de social media e uma de campanha. Isso não tem quem faça. Na boa, quem faria isso para vocês? Quem vocês chamariam? Tem muito pouca gente no mercado com uma pegada digital diferente. Por quê? Porque o mercado engessou, tá bom? Mídia digital existe faz 15 anos nesse país. Vocês não são mais nova mídia, vocês são old school, tá? Vanguarda são esses caras. Quem trabalha em agência web, como eu trabalhei na inteira também, já é mídia tradicional, cara. Já tem 15 anos essa história, está engessado, está ficando velho. Ganha dinheiro da mesma maneira. Porque esses caras, eles são uma coisa extremamente interessante, extremamente interessante. Os grandes clientes, o que eles percebem? A agência não entrega. Ele quer uma agência que entenda de inovação, ele quer uma agência que tenha uma pegada de negócios, ele quer uma agência que entenda de tendências, tá? Que não seja pau mandado. O que acontece? Ele se vira sozinho, ele se reorganiza. Então tem um monte de empresa grande, eu estou falando de empresa grande mesmo, que criou o quê? Núcleos de inovação lá dentro. Por quê? Porque o mercado não fornece. Essa é a pegada. O mercado não está preparado para fornecer a inovação que as empresas precisam. E outra notícia, as empresas hoje estão muito mais antenadas que vocês. O profissional interativo, o cara só fica acompanhando leão em Cannes, prêmio não sei do que, de flash, não sei da onde, para ele bitolou nisso. O cliente está pensando mais longe. Tá? Uma outra coisa interessante desse cenário é o seguinte, um outro pessoal que eu gosto bastante é uma empresa de São Paulo que chama Wefit, eu sempre falo deles, porque eles têm feito coisas super legais. Eu já dei um monte de coisa de trabalho deles, desde site de e-commerce, ponto de venda, aplicativo mobile e tal. E sabe como é que eles se definem? Não me chame de agência. Eu não quero ser visto como uma agência. Eu sou um parceiro dos meus clientes na criação de soluções estratégicas baseadas em tecnologia. Eu sei, não cabe no Twitter, portador de URL. Mas qual é a pegada disso? Esses caras que estão com essa pegada diferente, isso fica aí de ideia para vocês, tá? Eles não falam com um gerentinho de marketing que tem 10 pau de mídia para fazer uma campanha de guerrilha. Ele não fala com um gerentinho de comunicação que tem 15 pau para fazer um website. Ele fala com o vice-presidente, cara. Inovação escalou. Inovação, a água bateu assim, e aí as empresas estão em pânico. E aí, nessa história de pânico, a área de inovação está respondendo lá em cima. Isso quer dizer o quê? Mais dinheiro. Esses caras têm muita grana. Eu acabei de comentar com os meninos aí, cadê o cara, não sei se você estava aí agora há pouco, ele comentou com um cliente grandão, ele falou, eu gastei 4 milhões com essa agência aqui, eu queria gastar 10, eles não conseguiram gastar o resto. Cara, dependendo da empresa que for, os caras estão com uma bala gigante que vai muito além de campanha, que vai muito além de websitezinho. E aí tem dois problemas que eu vejo nessa história. Três, Primeiro, essa história de ficar prestando atenção naquilo que vai passar daqui a 5 minutos, e nem Second Life. Quem lembra do Second Life? Ok? A segunda coisa é, a gente fica focando demais em tendências gringas, que não são necessariamente as nossas. A gente está com uma situação única de classe C de poder aquisitivo. Isso é maravilhoso, tem gente aproveitando isso bem. E por último, tem uma coisa que eu acho que é muito complicada, eu não sei quem é aqui da área acadêmica, mas as faculdades estão insistindo nos mesmos currículos bitolados. O cara faz design, ele não quer saber de negócio, ele não quer saber de tecnologia. O cara quer de tecnologia, ele só quer saber de pizza embaixo da porta, ele não quer saber de cifrão, não quer saber de número. Tá? O que acontece? As escolas estão reforçando o vício do mercado. Então você tem desenvolvedor que não tem visão de negócios, designer que não tem visão de negócios, mesmo jornalista que não tem visão de negócios, dois. Quando você pega uma exceção à regra, é maravilhoso. Eu acho simplesmente genial. Tá? Eu tenho que estar mais ou menos indo para a cuia, né? Bom, em suma, gente, o
eu vim sem PPP, né? Sem PPP, para falar de coração aberto, porque esse para mim é um tema muito atual. Tá? Eu estou há 15 anos nesse mercado, eu entrei nesse mercado quando ele não era mercado, certo? Eu entrei porque eu tenho minhoca na cabeça. Desde então, eu tenho que ficar o tempo inteiro me reinventando. Está chegando a hora de eu ter que me reinventar de novo. Como é que eu me apresento no mercado? Eu vou querer, com uma agênciazinha, fazer campanhazinha para ganhar prêmio mecânico? Eu vou querer, com uma agênciazinha, para fazer campanhazinha de blog de mentirinha para promover não sei o que no Orkut? Eu estou querendo ter essa pegada aqui. Tá? Por quê? Não só porque nós temos mais grana nessa parada, mas porque impacto. E aí tem uma coisa curiosa que volta para o pessoal da social media, que é a seguinte: de uns tempos para cá, eu tenho certeza, não sei como é que foi essa semana aqui, mas o que tem mais tempo por aí é geek falando. Geek é aquele cara que comprou o último celular, o último tablet, o último fone de ouvido, a última roupinha. Os geeks, eles vão em todos os eventos, ele tem um carrinho engraçadinho e tal. Eu vou contar um segredo para vocês. Pô, trabalhei no Yahoo, 500 milhões de usuários no mundo. Trabalhei na Microsoft, 1 bilhão de usuários no mundo. Sabe o que eu digo para vocês? O mundo não é dos geeks. Geek é só consumo. O mundo é dos CDFs. Tá? Essas empresas estão caçando o CDF a laço. Você chega lá engraçadinho, eu entendo tudo de social media. Então tá bom, vai passear. Eles querem que os melhores engenheiros, os melhores designers, os melhores antropólogos, os melhores psicólogos. Tá? Quando você compra, sei lá, um produto da Apple, você compra por quê? Porque o cara tem o melhor designer industrial do mundo, que é o iPhone. Não é? É um puta CDF, ele Twitter. Ele faz social media? Ele aparece na televisão? Não, cara, os caras são mega CDFs. Google também, os caras contratados os maiores CDFs do mundo. E aí o que acontece? A gente, como é brasileiro, e é meio festivo, a gente cai um pouco nessa história de geek. Quando a gente tem um tremendo potencial, cara, a gente é criativo, a gente se vira nos 30, a gente está acostumado a dar um pingo d'água, qualquer um que bota 3 chapéus na cabeça, você é atendimento, design, ele também faz cafezinho, entendeu? A gente tem essa visão mais ampla. Tá? Agora o que vai fazer diferença é que nem esses meninos que eu mostrei, CDF. Para de ficar perdendo tempo, eu não estou falando sério, perdendo tempo. Quanto tempo é perdido, cara? Quanto tempo é perdido? Tempo perdido com nhenhenhé, com chavequinho, com nhenhenhé, passando filho. Se aquele menino por acaso era mais produtivo, não quer dizer que seja regra. Não quer dizer que, de novo, assim, se todo esse comportamento fosse tão revolucionário, a gente estava no topo do mundo. Não é? Né? Então volta aqui. O mundo hoje é os CDFs. O mundo hoje pede uma visão que nenhuma escola está dando. O mundo hoje pede, e é isso que é o mais interessante, pessoas que sejam sensíveis à sua realidade local. Não adianta a gente se espelhar na Califórnia, não adianta a gente se espelhar no Japão, o diabo Brasil, lá se crescendo. Sei lá o que é, Brasil é a bola da vez, dinheiro entrando. O que a gente faz com isso? Eu acho que o meu tempo foi assim. Como é que a gente está de tempo, o pessoal que intuita não presta atenção. Esse é outro problema de mídia social. Como é que a gente está de tempo? Olha, se a gente tem para seguir 5 minutinhos, é possível você terminar? Eu acho que assim, eu prefiro. O que eu tinha para desabafar, eu desabafei. Tá? Não, na verdade, é sério, o que eu tinha na minha cabeça para desabafar e para provocar vocês, para tirar vocês da zona de conforto, é isso. Tá? Uma coisa interessante, aquela história do macaco preto não é só uma questão, uma percepção humana, não é uma percepção humana. Na boa, eu estava no Yahoo, alguns anos atrás, ninguém podia imaginar que o Google fosse surgir daquela maneira. O Google foi o bico preto, naquela época. Ninguém imaginava que alguém fosse entrar tal. Agora eles, provavelmente também deve estar vendo algum outro bico preto por aí. Ou seja, a gente fica tão focado, que aquilo que quando você percebe já é tarde demais. Tá? Então o que eu estou tentando fazer aqui é abrir um pouco os olhos de vocês. Gente, ok, eu já entendi, está todo mundo prestando atenção no time branco e no time preto, mas tem mais coisa acontecendo, tem oportunidade. Vejam de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro. Tá? Isso é super importante. Eu queria abrir espaço para perguntas. Isso, eu já ia te sugerir isso mesmo. Vamos deixar então para o pessoal fazer pergunta. Vamos usar o microfone lá. Agora é o momento da tortura da luz virada para vocês. Ainda não tem jeito, passa rápido. Você está indo em número 5, dá para pergunta? Muito bem. Conheço você. Além de número 5, qual o seu nome?
Boa tarde, meu nome é Fernando. Boa tarde, Fernando. Eu sou aluno da PUC Minas, diferente de muita gente aqui, eu sou aluno do curso de administração. Muito bem. E eu vim buscar na feira realmente um conceito, as ideias, o que essa galera digital está pensando, para eu poder resolver um monte de problema que eu vejo na área que eu trabalho, tanto na área comercial, na área financeira. E a minha pergunta, na verdade, eu queria te indagar, né, entender qual é o seu ponto de vista na relação que eu, como administrador, como futuro empreendedor, tenho que ter com a pessoa que desenvolve. Porque, por exemplo, eu tenho um lado criativo, eu tenho um lado de enxergar, às vezes, a estratégia, de buscar uma solução para um problema, mas eu tenho dificuldade de me comunicar com alguém que é, por exemplo, um programador. Apesar de Todo mundo tem. Entendeu? E geralmente, vamos supor, eu tento fazer algumas parcerias, vamos supor, olha aqui, tem quantos alunos espalhados em Belo Horizonte, Contagem, Betim, na grande metropolitana de sistema de informação, ciência da computação, está todo mundo interessado. Eu, como administrador, estou ocupando uma cadeira aqui para poder entender o que é, então comunicar com esses caras são muito difíceis. Você tocou, legal, ele levantou uma bola aqui e levantou uma outra bola para mim também, que só para tocar num ponto. Olha só, outro dia eu estava num evento, que é um evento em São Paulo que chama, anyway, é um evento lá em São Paulo. Aí eu sei que antes de mim estava falando o cara da Tecnisa. Você ouviu falar Tecnisa? É uma construtora. Pô, os caras têm uns cases legais. Aí o Loureiro acabou de falar, me passou o microfone, eu falei, gente, sabe qual é a tecnologia mais revolucionária da Tecnisa? Ele falou, não, o presidente da Tecnisa. Por quê? Porque o presidente da Tecnisa, o cara que toca essa história lá, ele tem uma visão super abrangente do quê? De relacionamento, consistência, fidelização, negócio, sustentabilidade. Ninguém fala disso no digital, hein? Alguém já começou alguma coisa que depois teve que largar porque não era sustentável? A vida social é assim, você abre a porteira, depois a casa cai. Então, esse cara tem uma visão que é o norte, aí ele coloca a empresa inteira dentro desse rumo, tá? Então, na hora de contratar pessoas, ele vai contratar o quê? Um cara que sabe conversar, um cara que entende de negócio, um cara que entende de comunicação. Então, se o cara tiver uma visão clara, ele vai atrás das pessoas corretas. O que não é fácil, porque, como eu falei para vocês, as pessoas estão se bitolando cada vez mais. E sabe o que estão se bitolando? De novo, uma coisa desconfortável, por causa do social media. Eu vou dar um exemplo. Eu acordo de manhã e chego no Estadão, um jornal impresso em casa, eu assino um jornal impresso. Quando eu pego um jornal impresso, por exemplo, eu detesto esporte, detesto política e economia não gosto muito, né? Então, quando eu pego assim, também detesto quase tudo, basicamente. Aí eu pego lá o Estadão, mas mesmo assim tem a capa, o editor escolheu alguns temas, aí eu dou uma passada, eu acabo vendo coisa que eu não veria normalmente, tá? Legal. O dia que eu não leio o Estadão, eu leio o quê? Comunidades, RSS e Twitter, ou seja, pessoas que pensam sobre, pessoas que eu gosto, parecidas comigo, que se interessam pelos mesmos assuntos que eu e que pensam da mesma maneira. Bitola, só estou vendo a mesma coisa. Então, se eu seguir só a social media, é capaz de estar tendo uma revolução no país e não está sabendo. Ou capaz de algum time de futebol ganhar alguma coisa e também não está sabendo, a rua fica com causa, não sei porquê. Então, na verdade, tem um bitolamento acontecendo. As pessoas estão perdendo a capacidade de conversa, a capacidade de diálogo. Tá? Então, a gente fala, social media é diálogo, até a página 3. Tá? Conversa é uma arte que está se perdendo. É extremamente difícil, eu digo isso como quem já contratou demitido de aula 4, a dificuldade que é você ter um profissional que saiba conversar, que saiba ouvir, que saiba sentar com o cliente, entender as necessidades. Isso é muito mais importante do que a parte técnica. Aí vem o segundo ponto, que é um ponto meu, que é o seguinte: vocês sabem qual é o segredo maior de qualquer tecnologia hoje? Não é técnica, é entender pessoas. Tá bom? Então é capaz que tenha algum celular que seja muito mais, pega um xing-ling lá, tem TV digital, rádio, foto, não sei o que lá, tal, mas se você pudesse comprar qual? Um iPhone. Por quê? Embora o outro tenha mais coisas, embora o outro seja mais barato, porque o outro cara ali, ele entende que você vai querer desfilar com o fone branquinho, você vai colocar uma maçãzinha branca no carro. Hoje em dia, não estou brincando, a coisa que mais importa no sucesso de qualquer produto é entender pessoas. Se você não consegue entender para quem você está criando, esquece, não tem ferramenta que resolva. Você pode montar uma plataforma colaborativa na sua empresa. Você fala, cara, vou montar um link aqui. Por
aí ninguém está usando. Por quê? Porque de repente você não parou para perceber se as pessoas querem colaborar. Vamos para a nossa próxima pergunta, que senão não vai dar tempo. Qual é o seu nome? É Rômulo. Espera só um pouquinho, eu fico morrendo de medo de você cair, você chega na perguntinha toda. Eu vivo na pista. O cinegrafista não deve estar te amando, porque tem luz na ponta. Você podendo chegar para trás é melhor para a transmissão. Pode falar. Não, primeiramente, eu gostaria de parabenizar pela excelente palestra. Realmente foi uma visão diferente daquele lugar comum do que todo mundo está falando. Sim. E um dado que você levantou, eu achei muito interessante, é que quando a gente fala de smartphone, eu tenho um iPhone, alguns têm, só que isso realmente não é a realidade nesse país. Não dá simplesmente para adaptar. O outro ponto que você tocou foi justamente a questão da quantidade gigante de informação e o tanto de bobagem que você vê em blog, comentário, curte. E o grande que me chamou a atenção, hoje eu já não sei como, mas até o ano passado o Orkut era mais acessado que o próprio site do Google. E a questão que eu coloco para você é a seguinte: como você acha que a gente pode diferenciar o que é modinha do que realmente é interessante, relevante de fato? Cara, boa pergunta. É que na verdade depende muito, porque eu vejo hoje em empresas. Você vai numa empresa lá, o cara. Quem já mexeu com marketing, mas tem uma coisa chamada retorno sobre investimento. Né? O cara gasta 10 pau para ganhar 50, aí o retorno é bom. Tá? O que eu percebo hoje na área de digital é buzz sobre investimento. O cara investe 10 pau numa aplicação para iPhone para gastar 500 pau no anúncio da Veja para dizer que ele é moderno. Então, muitas vezes a empresa está mais interessada em parecer moderna do que ser moderna. Tá? Enquanto o cara fica tentando parecer moderno, o mico preto vem por trás. Né? Aliás, tem um amigo da IBM que fala o seguinte: eu não sei o que vem pela frente, mas tomara que venha pela frente. Então, pois é. Então, na verdade, hoje você tem um mercado gigante para bobagem. Você tem muito mercado para bobagem. Mas as empresas que realmente se diferenciam já cansaram dessa história. Elas não vão mais. Cara, eu peguei um pedido de proposta de uma empresa gigante que ela está praticamente assumindo. Eu dei tiro para tudo quanto é lado, metralhador em mão de macaco, abri comunidade, Twitter, YouTube e tal. Saiu fora de controle. O que eu faço agora? Eu preciso de alguma maneira centrar. Então, as empresas que estão ligadas já perceberam que isso não deu em nada, está saindo fora de controle. Tá? E, de novo, o que faz diferença mesmo é ter um cara na direção com uma mentalidade legal. Muito bem. Agora a gente vai para a última pergunta. Qual é o seu nome? Luiz Correia. Luiz? Pode falar de pergunta. Falando em empreendedorismo, vou pegar como base uma empresa que a gente está vendo que está dominando o mercado. Tipo da nossa coisa, a Apple, tudo bem. Ela tem um modelo meio fechado. Como você explica isso? Que todo mundo está na web, está tudo num lugar aberto, todo mundo tem acesso. A Apple tem uma loja que vende tudo num lugar só, é totalmente fechado e todo mundo acha que é uma maravilha. Obrigado, adorei. Não, eu estou falando para pessoa, uma pessoa afinada. Mas tem uma coisa que é muito curiosa, que é assim, de novo, tá? Nessa época todo mundo fala abertura, liberdade, todo mundo essa open source, free, o Java 4 livre, todo mundo compra daquela marca que ela faz o software, o hardware, ela tem a loja, ela tem a lojinha, que é a maior gaiola de ouro do mundo. É uma tremenda gaiola de ouro. Eu acho isso muito estranho. Né? Eu já vi gente que é de esquerda pra caramba comprando o troço da gaiola de ouro. É engraçado porque os caras, se você pensar em termos de web, o que os caras estão trazendo em termos de abertura, de pluralidade, de riqueza? Não, é um universo muito fechado. Tá? O que acontece e aí isso é uma coisa, aí entra o fator humano. Tá? Procure na internet uma palestra chamada Paradoxo da Escolha. Quem estuda economia, estuda o seguinte: na economia um princípio fundamental é: nós somos seres racionais que fazemos escolhas racionais baseadas no nosso melhor interesse. Então, quanto mais opções você tiver, melhor, certo? Se você está na Zâmbia, você não tem nenhuma opção. Se você vai melhorando, você vai tendo mais opções, você é mais feliz. A sociedade chegou num ponto tal que a gente tem opções demais. Quantos modelos de smartphone tem no mercado? Se você quiser comprar um agora, cara, trocentos. Quantos laptops tem no mercado? Trocentos. Aí você vai para esses caras que te fazem, tem um smartphone. Laptop tem 3. Aí você fala, né? Ufa. Por
Porque, na verdade, o excesso de escolhas traz estresse. Ninguém gosta de excesso. Tá? Tem até excesso de escolha, vamos pegar aqui um exemplo de balada, tá? Não sei o que vocês vão fazer hoje, tá? Balada, você sai pra balada, aí você fala, cara, hoje eu tenho que pegar alguém. Aí tem gente pra caramba, excesso de escolha. Aí você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, tal, não quero ficar sozinho, tal. A primeira coisa é, você vai escolher de orelhada. Você não vai ter tempo de checar, de perguntar se a figura é legal, você vai checar pela roupinha, pelo corpinho e tal. Aí você escolheu, já grande risco de fazer besteira. Tá? O segundo risco é o seguinte, depois que você escolheu, você fala, pô, mas se eu tivesse conversado com aquela outra, como é que teria sido? Então, excesso de escolhas, você está permanentemente infeliz, porque você nunca sabe se você fez a escolha correta. O que esses caras perceberam muito bem é que se você oferece 2 ou 3, as pessoas caem em pau. De novo, natureza humana. De novo, natureza humana. Ninguém gosta dessa coisa. Facebook para mim é o fim da picada, porque não tem capacidade, é uma gaiola fechada e tal. Hoje em dia, os meus amigos só me mandam e-mail pelo Facebook, porque fora do Facebook o mundo é uma selva, ninguém gosta de selva. As pessoas parecem que querem voltar para aquele mundo. É como a cabeça das pessoas funciona. E sabe o que é mais legal? Recentemente esteve em São Paulo o Guy Kawasaki, que era o evangelista da época. E ele falou uma coisa legal, ele falou, olha, cai no meu colo o projeto o dia inteiro. Sabe como é que eu sei quando alguma coisa vai dar certo? Não sei, porque nunca dá para saber, cara. Alguém podia imaginar que o Twitter fosse bombar? Alguém podia imaginar que o Orkut fosse acabar? Ou que o Facebook fosse dar certo? Ou que o YouTube fosse dar certo? Não dá. É muito difícil você avaliar de antemão o que vai dar certo e o que não vai. Tá? Porque grande parte dos fatores são absolutamente culturais, antropológicos, psicológicos, são profundamente humanos, não são fatores técnicos. Acho que esse é o ponto. Mas esse lance da Apple, só para a gente fechar aqui sua participação, você definiu que eles, quando eles diminuem o leque para o consumidor escolher, eles estão sendo estratégicos. Mas ontem teve uma conversa aqui falando exatamente dessa Apple tão fechada que impede que seus funcionários entrem no Twitter. É um outro lado. E esse ponto é estratégico ou é o perfil da liderança que é mais fechado? Duas coisas. Tem duas coisas acontecendo com a questão do Twitter. Assim, estava no evento da Febraban, que é da indústria bancária. Estava eu, o presidente do Grupo Alex Dias. Aí alguém na plateia perguntou, não, pergunta anônima, o cara não queria se expor. O meu banco é muito retrógrado e ele não deixa que a gente use mídia social. Deixa o cara responder a primeira pessoa um pouco mais não, porque a tendência, o futuro, as pessoas têm que se abrir, porque as redes sociais. Ele acabou de falar, eu peguei o microfone e falei, gente, eu fui banco, nem a pau juvenal. Porque se vazar uma informação errada, o mercado financeiro brasileiro cai. Não pode, você está lá para trabalhar, você não está lá para brincar. Mas você acha que é por isso que a Apple fecha? Ela não tem jeito, mas provavelmente, o pouco que eu sei, né, no máximo concorrente, é que eles têm um processo de desenvolvimento praticamente militarizado, muito fechado. Tá? E olha que interessante, é um processo aparentemente antiquado e tem o melhor resultado do mundo. Agora, tem um monte de empresa tentando ser bacana, vamos perguntar aos usuários como é que eles querem que faça o produto. Você compraria um produto que foi um celular que foi feito por 1 milhão de pessoas palpitando? Ia ser um Frankenstein. Né? Então, de uma certa maneira, tem um certo populismo nessa história de crowdsourcing. É populismo, porque na verdade, na hora H, se o cara abre lá, votem como é que vai ser um carro, ele não vai poder construir aquele carro. Ele não tem como corresponder à expectativa. De novo, a questão dos CDFs. Os CDFs estão entregando coisas coerentes, consistentes, melhores. É paradoxal, não é legal, não é gostosinho, mas é assim que funciona. E se tivesse receita no mundo digital, você estava rico, estava rico. Mas é a realidade. Não é fácil, mas é a realidade. Renê, muitíssimo obrigada, viu? Que bom que você se esforçou para estar aqui conosco. Renê, ao invés de procurar para te fazer uma perguntinha, não, pode ser depois, porque eu tenho que